Eu pedi que todos tenham uma paciênciazinha para nós ficar até o final, que nós vamos falar fortemente sobre esse assunto do inferno. E existem muitos textos bíblicos que afirmam que o inferno existe. E é o julgamento de Deus para os seres humanos malévolos, né? Tem gente que pensa assim, pastor Odair, o negócio é o seguinte, o povo é injusto, a nossa justiça falha, e não vai ter justiça mesmo, e morreu, acabou, e vai virar tudo assim. A palavra de Deus nos diz que há um julgamento de Deus para os seres humanos e apresenta também o inferno. Inferno e céu. Isso aí não é fruto da imaginação, somente da imaginação humana. E nós vamos ver sobre isso aí, inclusive, que Jesus falou mais do inferno do que do céu, né? Minha gente, a palavra de Deus está repleta de textos sagrados, de versículos que falam sobre o inferno. O inferno, nós temos a convicção de que não foi feito para o homem. E tem gente que pensa que o administrador do inferno, ou o domínio, quem domina o inferno é Satanás. Mas tem muita gente que não tem o conhecimento da palavra. Ele não domina o inferno. Inclusive, a palavra de Deus nos diz que é o julgamento para o próprio diabo e os seres humanos malévolos e anjos caídos. Então, o mal um dia terá fim. Haverá, sim, o fim da guerra entre o bem e o mal. E o texto sagrado que eu quero usar, de tantos que vocês têm aí também, se alguém quiser mandar aí, olha só, estou vendo aqui o Ronaldo, né, que está também nos falando aqui, né, sobre esse assunto, depois nós vamos ler de novo, é o texto de Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 8, né, que fala, né, dos que serão jogados no fogo e enxofre. E alguém tem perguntado, pastor Odair, esse fogo e enxofre do Apocalipse é o mesmo inferno? É o mesmo Hades? Né? Mas tem outros textos sagrados também, muito, por exemplo, citado pelos apóstolos, inclusive o apóstolo Pedro, lá no capítulo 2, né? E o versículo de número 4, quando ele fala também, né, que o juízo, eu vou ler aqui, olha só o que fala, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram e se rebelaram, né, e os lançou no inferno, né, e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, quanto mais também aos seres humanos que vivem uma vida achando que nunca terão juízo e que justiça não existe. Tem gente que diz, não, justiça não existe, a nossa justiça aí, ó, tô vendo como é que tá aí, realmente tá difícil, né, amigo? Aquele que está com alguma questão jurídica em algum assunto sabe o quanto a justiça é falha, justiça humana. E será que haverá uma justiça de Deus? E existe inferno, minha gente? Ok, mas não é só o inferno, e o céu também. Como é que fica essa questão do céu? Aí tem tantas religiões, o cristianismo dá o seu conceito e o seu ensinamento. Jesus, né? O espiritismo também tem um conceito do inferno. O islamismo também tem o seu posicionamento quanto ao inferno, né? E tanto quanto o hinduísmo tem o seu conceito quanto ao inferno. Eu quero falar aqui com o pessoal que todos nós sabemos que o hinduísmo, eles adoram até o rato é Deus lá. A vaca é Deus. Né? Hoje não estamos falando sobre missões, mas um dia Deus vai nos dar graça para falar sobre missões. O hinduísmo, o pessoal lá da Índia, quando passa um cavalo, né, eles fazem ali a sua adoração, porque o cavalo é um Deus. E nós aqui no Brasil? Não, nós, outra cultura e tal e tal. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Será que no Brasil um animal hoje não está valendo mais do que um ser humano? Qual o nosso posicionamento quanto a isso? Ah, pastor, esse negócio da religião é complicado. Então, justamente, a nossa live é para falar sobre esse assunto. O que o pastor, então, Odair tem para nos trazer
que o pastor fala de tantos versículos que temos? Se o pastor tiver um versículo aí e quiser se posicionar, o senhor está com a palavra e depois nós vamos ler todos os irmãos que estão participando aqui, nos mandando mensagem. Pastor Oséias, é um assunto muito vasto, é muito vasto. O pastor leu alguns textos aí que são também de fundamental importância para a compreensão desse tema, porque, pelo visto, entre céu e inferno, pelo que eu percebo muitas vezes, inclusive nas perguntas, as pessoas estão mais preocupadas em identificar o inferno. Estão mais preocupados em saber o que é Hades, o que é o Lago de Fogo. As perguntas, geralmente, são voltadas mais para o conhecimento do inferno. E é muito importante a gente ponderar expressões do Novo Testamento, porque a palavra Hades no Novo Testamento ela foi usada cerca de 10 vezes no original. E nenhuma delas trata do inferno. O inferno, o lugar que a gente chama de castigo eterno, ou que a Bíblia diz e chama de segunda morte, para nós, como a gente enxerga aquele lugar onde o fogo não se apaga, não é? Onde a alma vai penar eternamente, não é Hades, né? A palavra que o Novo Testamento usa é Geena. O Hades, se nós formos olhar pela Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, o Hades era um lugar em que iam a alma dos mortos, independente das suas obras. Isso a gente vai ver explicitamente quando Jesus fala em Lucas 16, ele conta uma parábola contestável, né, que é a do rico e Lázaro, parábola contestável porque ela é atípica. Uma característica de uma parábola é toda ela ser alegorizada, tem que ser uma metáfora, e numa metáfora não se usa nomes próprios, substantivos próprios, porque senão identifica alguma coisa e não a compara, como é a questão de uma linguagem figurada. Então, ela é contestável. Então, muitos teólogos entendem que a parábola do rico e Lázaro não é uma parábola. É Jesus contando uma experiência real de duas pessoas, e essas duas pessoas, uma salva e uma condenada, e as duas no Hades. Ok, então eu aprendi já com o senhor aí, nessa fala, nós vamos repartir um pouco, né? Para nós tentar segurar essa turma aí que estão aí ligadinho. Eu já aprendi com o senhor que a palavra de Deus se refere a 4 palavras diferentes, quase que para o mesmo assunto. Então, eu já vi o senhor aí no seu comentário, o senhor falou sobre Geena, ou seja, Geena também, que uns falam, né? Uns falam de um jeito, outros do outro. O Hades. O senhor citou também, alegoricamente, a questão do lago de fogo e o inferno. Então, são 4 palavras que a palavra usa, ou que existe na Bíblia, né? Que nós temos que entender e cuidar muito da interpretação para interpretar de acordo com o que a palavra realmente quer dizer e não com aquilo que nós imaginamos. Sim ou não? O Antigo Testamento usa o termo Seol. Existe, então, mais uma. Seol, Geena, o Hades, o Lago de Fogo e o Inferno. Então, nós vemos aí um conjunto de 5 expressões. E ainda vem mais a questão da língua portuguesa, que também é uma língua muito complexa, né, na sua interpretação, pelo fato de usar a mesma palavra para muitos adjetivos. Sim ou não? Sim, sim. A língua portuguesa é muito rica em sinônimos, né? Então, exatamente. E mesmo, pastor, a língua portuguesa sendo muito rica em sinônimos e ter milhares de verbetes a mais do que o hebraico, mesmo assim a língua portuguesa não tem uma palavra, não tem uma sequer expressão que traduz exatamente o que significa o Hades ou o Seol para os judeus,
não existe uma palavra para comportar mesmo esse significado na língua portuguesa. Então, por isso que nós chamamos de inferno. É a que mais se aproxima daquilo que a gente entende por condenação eterna. Mas é importante distinguir e saber que o inferno não é o Hades. A partir disso, nós conseguimos, então, compreender o destino da humanidade. Porque, como eu estava comentando a parábola, a suposta parábola do rico e Lázaro em Lucas 16, estava no Hades, tanto um salvo quanto um condenado. Então, o Hades era apenas uma localização da dimensão espiritual. E ali, nessa localização, tem alguém que está aprisionado, esperando um julgamento. Não é inferno, não tem demônios, não tem chamas eternas, mas a pessoa está em aflição. A pessoa está em agonia, porque ela está aguardando ser chamada. É como se fosse uma prisão preventiva, e a pessoa está aguardando o julgamento para ser condenada. Então, essa é a segunda morte. Ela está aguardando a segunda morte. Existe uma aflição. Aí, a outra pessoa, que é Lázaro, na parábola é um homem chamado Lázaro, ele está num lugar que a Bíblia chama de seio de Abraão, que também pode ser chamado de paraíso. O que estava em sofrimento via o que estava no paraíso, e o que estava no paraíso via quem estava no lugar de sofrimento. Então, a Bíblia diz que mesmo havendo um abismo entre os dois locais, os dois lugares nessa mesma dimensão, mas eram lugares em que eles estavam separados, no mesmo ambiente, mas separados, o salvo e o perdido. Essa condição deste lugar espiritual, ela mudou. Ela mudou quando Jesus ressuscitou. Jesus, então, tirou o seio de Abraão do Hades. O Hades ficou, então, a partir da ascensão de Jesus como um lugar só dos perdidos, e o seio de Abraão, paraíso que estava no Hades, Jesus retirou do Hades, quando a Bíblia diz em Efésios, Paulo diz que subindo ao alto levou o cativo o cativeiro. Jesus tirou o seio de Abraão, paraíso que estava no Hades, e levou para uma outra dimensão celestial que a Bíblia então vai chamar de terceiro céu. Pastor Adair, eu já aprendi alguma coisa hoje aí com o senhor, né? Mas entendi então que essa questão do inferno é bom nós analisar muito o texto que nós estamos lendo com todo o seu contexto para entender. Nós do cristianismo temos uma das passagens muito bem iluminada pelo próprio Cristo. O pessoal do espiritismo, de repente, eu não sei se eles creem no inferno mas eu sei que eles creem na doutrina da reencarnação, da migração, que quando o ser humano morre, aquela coisa, uns dizem que morre e acabou, outros dizem, e eu vi o senhor falando ali, mas não entrou muito bem no assunto. E nós vimos a Bíblia dizer que a salvação está ligada, né, à morada eterna, e que a morte, muitas religiões concordam em dizer que a morte, ela não termina a vida do ser humano ali, que após há um juízo. Bem verdade que o espiritismo tem totalmente uma ideologia diferente do cristianismo, né? O cristianismo tem um posicionamento, o espiritismo tem outro. Mas o que nós devemos entender é que a Bíblia nos diz que sim, o ser humano vai ter que prestar conta perante o ser todo-poderoso que criou o coração, que está pulsando, e é quase impossível não acreditar em Deus quando eu e você chamamos no Google aí uma cirurgia que você vê um médico pegar um coração, né? Hoje estava viajando, estava passando, de repente passou aquele carro da Secretaria da Saúde toda, né? E a minha menina estava do lado e disse, pai, esses aí são os que levam o órgão do ser humano para eles ainda
eles têm um tempo, eles botam o coração do ser humano para depois fazer o transplante. O coração todo branco, né? Quando o médico pegar aquele coração que está parado, quando ele engata as veias e que o coração parece que pressente que tá, ele volta a bater um organismo, parece que vivo dentro de nós. É quase impossível não crer que existe um Deus que fez a terra e o céu e fez o ser humano e que um dia vai querer uma prestação de conta de tudo isso. E aí é o seguinte, pastor, as perguntas que temos aqui. Segundo o cristianismo, segundo a Bíblia, o homem que morreu, que escolheu o lado de Deus, que partiu para a eternidade, vai para o céu, ok? Mas que céu é esse? Uns dizem que vai para o paraíso, que aí o Senhor já nos falou muito bem sobre o que Jesus, o próprio Cristo, ensinou, né? Que ele fez justamente essa parábola do rico e o Lázaro. Porque muita gente tem perguntas. Nos cursos teológicos que nós fizemos, as pessoas perguntam, tá, pastor, mas me responde aí. Algumas perguntas, como por exemplo, tá, esse céu que a gente vai, que a gente se converte, a gente vai se conhecer? Eu sempre falo para os irmãos, irmão, nós não vamos virar um ET lá no céu? Ou será que nós seremos outro ser? Outra pergunta que é até engraçada, pastora daí. Eu me lembro uma vez, nós estávamos num curso teológico, né? E a turma, esses cursos teológicos, que são pentecostal, que falam a verdade, a palavra de Deus, é uma bênção. E aí, então, pastor, posso falar? Digo, pode falar. Eu tenho uma pergunta. Digo, mas que pergunta, irmão? Eu tenho uma pergunta assim, é o seguinte, na minha vida, eu já perdi a minha esposa. Digo, mas não pode? Perdi a minha esposa e casei com outra. Daí é o seguinte, só que daí eu perdi a segunda esposa e casei com outra. Eu tenho 3. Tive 3 esposas. Mas eu vou para o céu, porque eu sou sincero, eu sou santo, eu aceitei Jesus e eu me batizei. A Bíblia diz que quem crê que foi batizado será salvo, aquela coisa toda, né? Mas daí quando eu chegar lá no céu, aí eu vou dar de cara com essas 3 mulheres. Aí o que eu faço com tanta mulher? E aí, pastor André, o que a senhora respondia? Que céu é esse? Ok, estamos esperando a resposta. Pastor, essa questão, mas é uma questão sim que traz dúvidas, né? E é uma dúvida que alguém na Bíblia já teve, né? Que alguém na própria Bíblia já teve, e o Senhor, então, Jesus respondeu essa pergunta, dizendo que no céu ninguém vai casar, nem se dá em casamento, mas seremos como os anjos. Portanto, seremos como os anjos, né? Um advérbio aí de comparação. Nós não seremos anjos. Seremos anjos no sentido de sermos seres espirituais e assexuados. Então, não seremos nem maridos, nem as mulheres serão esposas. Nos céus, nós seremos apenas a noiva do Cordeiro. No céu, nós não teremos grau de parentesco. No céu, nós seremos todos criaturas do Senhor e teremos a lembrança, claro, né, a memória, a psique que vai ser salva, é a alma que vai ser salva. Na parte tricotômica, a salvação e a condenação é para a alma, nossa cognição, nosso afeto, nosso sentimento, nossas emoções, é isso que vai sobrar para a salvação. Ali, então, pastor, esse céu que nós vamos, esse terceiro céu é o céu de Deus. Paulo fala de 3 céus, né? A Bíblia fala de 3 céus através do apóstolo Paulo. Quando ele vai falar à igreja aos Coríntios, a igreja de Corinto não dá detalhes, porque ele não queria falar sobre isso, ele falou por obrigação, uma obrigação ministerial, ele precisou falar isso, porque a gente sabe que a igreja de Corinto era uma igreja emocionada, era uma igreja que tinha muitas visagens, era uma igreja que tinha muitos revelamentos, e tinha lá um monte de gente com um monte de experiência sobrenatural, como é hoje pessoas que têm experiências sobrenaturais, do espiritismo, pessoas que vêm de outras linhas religiosas, muito sensíveis à parte espiritual, e aí vem para a igreja e começa a ter algumas experiências
e não sabe definir o que é. Então, Paulo, para colocar um ponto nisso, ele disse: eu conheço um homem que supera vocês todos em qualquer experiência. Ele foi até o terceiro céu e viu lá coisas que eu não posso explicar. Ele estava falando dele mesmo, né? Então, por que terceiro céu? Porque a Bíblia diz que Deus criou no princípio os céus e a terra, né? O céu e a terra, e depois a Bíblia vai dizer que ele criou os céus, vai falar do cosmos. Então, primeiro céu é o atmosférico, é esse que a gente vê, as nuvens é o que protege a terra de todos os males universais. A gente tem o segundo céu, que é o espacial, né, que é o céu onde está o Sol, onde está a galáxia, onde estão as constelações, é o segundo céu, onde, um pastor disse no início, que o diabo não tem regência no inferno. O diabo não tem autoridade no inferno. Quando Jesus foi para Gadara, os demônios suplicaram a Jesus que não os mandasse para o inferno. Porque o inferno é um lugar que nem eles querem estar. Onde Satanás e os demônios estão agindo, a Bíblia diz em Efésios 6 que é nas regiões celestiais, não no inferno. Eles habitam nas regiões celestiais. Então, é fora do primeiro céu e muito longe do terceiro céu. Eles estão no segundo céu atuando, que é a nossa galáxia. Terceiro céu é o céu de Deus. É a habitação de Deus. O paraíso, o seio de Abraão foi levado para o céu, e a Bíblia chama o apóstolo Paulo, nessa mesma passagem, lá em 2 Coríntios, capítulo 14, ele fala sobre essa experiência que ele teve, e ele chama, pastor Oséias, o terceiro céu de paraíso. Ele chama o terceiro céu de paraíso. Num versículo ele fala que foi arrebatado ao terceiro céu, e no outro ele diz que ele estava no paraíso. E é onde a Bíblia diz, em Apocalipse, que é o céu de Deus. Agora o pastor falou, pastor Adair, do segundo céu, o espaço, a atuação do mal, né? E eu me lembrei de um assunto que esse assunto é muito corriqueiro, por exemplo, nas redes de televisão. Agora, sinais do céu, por exemplo. Tem uma turma aí que está vendo nuvens, tem uma turma aí que está... como é que é? Os OVNIs? Tem uma turma Sim. que vê desse terceiro céu, a manifestação da presença do terceiro céu, esses asteroides, né? Essas estrelas que correm de um lado no outro. Tem gente que vê manifestação, há uma discussão sobre seres extraterrestres, ou seja, vida em outros planetas. Viu? Isso aí tudo no mundo que nós estamos vivendo é natural. Agora, quando os crentes os crentes falam de alguma coisa, os crentes são loucos. Nós temos que observar. A palavra de Deus, ela tem resposta não somente científica, espiritual, ela tem resposta também. Nesse caso, o Senhor já está nos dando uma resposta. De 3 céus que a palavra de Deus nos ensina, esse segundo céu que o Senhor está falando, onde se situa a regência do mal, é um céu que nós, seres humanos, nós detectamos. Muita gente fala em seres extraterrestres, outros OVNIs, outros chamam de tanta coisa. A Bíblia diz a atuação, né, de seres malignos. Então, eu gostaria também de trazer isso aqui, porque as pessoas não associam, as pessoas têm a Bíblia como um livro místico, né, que está lá na prefeitura, aberto lá na Secretaria da Educação. Outros não querem a presença da Bíblia, outros querem queimar a Bíblia, outros querem botar fogo, outros querem mudar a Bíblia, né? E assim por diante, para tentar se adequar, mas a Bíblia traz explicação desses 3 céus, né, pastor? Desculpa interromper, mas o assunto porque o assunto ficou bom, né? Sim, é isso mesmo. É isso mesmo, pastor Zé. Não existe vida em outro planeta, não existe vida além do planeta Terra. Qualquer manifestação... Vida no outro planeta. Não entendi, pastor. Falhou. Segundo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus,
não existe vida no outro planeta. Não é verdade? Não existe. Não existe vida em outro planeta. Não é? Deus criou. A Bíblia mostra a criação de Deus no planeta Terra, exclusivamente nesse planeta. Os céus que a gente vê é só para manifestar a glória de Deus e para confundir a ciência. Então, qualquer manifestação que se veja para confundir o homem com relação à vida fora daqui é manifestação diabólica. Exatamente para fazer com que o homem creia em qualquer coisa. Porque alguém já disse muito bem, que quando o homem deixa de crer em Deus, crê em qualquer coisa. Então, é isso que o diabo quer. Então, para confundir. O diabo age no segundo céu, no céu galáctico, é ali que está o reino dele. E o terceiro céu, pastor Osés, é o céu de Deus, para onde nós vamos. Claro, estou falando que agora, no seio de Abraão, quem morreu salvo está no terceiro céu, no paraíso, que está no terceiro céu, é um lugar reservado, esperando a ressurreição. A ressurreição dos mortos. Ainda não estreou a Nova Jerusalém. Nova Jerusalém é para a igreja. É para a noiva do Cordeiro. Aí é outra história. Também temos a irmã Andréa de Fátima Pelissari, que nos deu a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Oséio, paz do Senhor, pastor Odair. Uma pergunta. Paulo, apóstolo, foi ao céu e ele fala que não era lícito falar. Olha só a participação da irmã Andréia, né? Vamos ver mais aqui, se eu ver mais. Vamos ver. Ó, que não era lícito falar o que ele viu. Eu tenho dificuldade de acreditar em pessoas que vão ao inferno e ao céu com uma facilidade incrível. E o que o senhor diz sobre isso? Pastor, daí eu vou aqui tentar dar minha resposta, depois o senhor dá a sua. Pode ser? Pode, claro, fica à vontade. Realmente, irmã Andréia, eu nasci num lar cristão. Eu cresci na igreja, vi vários avivamentos assim, meio duvidosos. E essa questão do arrebatamento, realmente, tem gente que vai ao céu, que vai ao inferno. Só que é o seguinte, se um irmão me disse que foi ao céu, como é que eu vou dizer para ele, não, tu não foi, mentira, tu não foi. Porque foi ele que foi, não fui eu. O que o senhor acha, pastor Daí? Pastor, Só que a Bíblia diz... Vou terminar a resposta e já vou passar para a resposta do pastor Daí, tá? Não sei se o senhor me entendeu, pastor. Fica difícil, às vezes, nos cursos teológicos, às vezes, principalmente em angelologia, eu faço uma pergunta para os irmãos. Quem já viu anjo? Levante a mão. E eu tenho que respeitar. Tem alguém que já viu, tem alguém que não viu, né? Mas eu sempre falo para os irmãos, não entre em questões loucas. Por quê? Paulo também aconselhava. Porque se o irmão diz que viu, foi ele que viu, não fui eu. Então, o mesmo direito que ele tem direito de dizer que viu, é o meu direito de achar que ele viu ou não viu. Né? O mesmo direito que o irmão tem de dizer que viu, eu também tenho o direito de acreditar ou não acreditar. E aí é o seguinte, se está segundo a palavra de Deus e concorda com a palavra, tudo bem, não é? Se não, realmente a irmã André tem razão. Tem muita gente que tem facilidade de dizer que viu e tal. E é o seguinte, minha gente, dentro dessa linha é muito complexo. Por quê? Ora, tem o livro de Nostradamus, quem já leu? É um segundo livro de Apocalipse. O cara vem imitando tudo com visagens e com tanta coisa. E o direito que ele tem de fazer um livro lá e dizer que viu, é o mesmo direito que eu tenho de acreditar ou não, assim também como existe a Bíblia. Agora, vamos ficar com a palavra de Deus. O pastor Odair tem direito de falar agora, porque eu já falei demais. Não, pastor Zé, o senhor concluiu nessa última frase. É isso aí, vamos ficar com a palavra de Deus. Ou seja, nós aprendemos, é básico de qualquer curso teológico, que nenhuma experiência é superior à revelação bíblica. Então, qualquer experiência que alguém tenha, que traga elementos que a Bíblia não apoia,
Então, é como diz certo teólogo, onde a Bíblia não tem voz, eu não tenho ouvidos. Eu compartilho dessa dificuldade da irmã Fátima de acreditar nessas experiências. Eu compartilho da dificuldade de acreditar. Não estou dizendo que não possa haver. Até porque houve experiências bíblicas. A dificuldade que ela tem de acreditar, e eu digo que tenho, e eu digo por que tenho. Porque eu não consigo, pastor Oséias, acreditar que alguém vá ao céu e volte do mesmo jeito. E vá ao inferno e volte do mesmo jeito. A pessoa tem uma experiência até o céu, volta e não tem mudança nenhuma de vida. Foi até o inferno e voltou, e parece que gosta até do que viu e que parece que até quer voltar. Então, mas se a pessoa teve uma experiência com Deus nesse sentido, e eu não acredito que ela foi, tá? Se ela teve uma experiência com Deus, eu acredito que Deus levou o sentido dela. O que a Bíblia diz? Arrebatamento de sentidos, né? Deus leva o entendimento da pessoa a ver alguma coisa. Ela não foi. Esses lugares são inacessíveis. Não existe esse tipo de locomoção. Então, para colocar essa questão em xeque, assim, a pessoa foi e ela era uma pessoa mais ou menos na igreja. Como é que ela ficou depois dessa experiência? Se converteu? Porque é pelo fruto, pastor Osés, não é pelo discurso, e vou dizer o que eu disse no início, nenhuma experiência, por mais transcendente que seja, é superior à revelação bíblica. Se tiver fora, porque eu vi lá no céu assim, peraí, você está vendo mais do que Paulo. Claro que o apóstolo João, 30 anos depois, ele contou, por permissão divina, o que Paulo viu e não pôde falar. Apocalipse 21 e 22, João fala exatamente o que Paulo viu em 2 Coríntios 14. Então, por que Deus permitiu João? Porque o cânon ia fechar ali, e Deus sabia que existia um monte de pessoa emocionada no século XXI, dizendo que foi para todo lugar, conhecer o inferno, que a gente tem que lembrar, inferno de Dante não existe. Inferno de Dante é mito católico. Então, é o que a Bíblia diz sobre o inferno, que a Bíblia diz sobre o céu, que a gente crê. Qualquer experiência dentro disso, se a pessoa dizer para mim que foi ao céu e me contar que viu lá coisas que está na Bíblia, ainda assim eu vou esperar ver a consequência disso, dessa experiência na vida dessa pessoa. Esse campo teológico que o senhor falou aí é muito vasto, né? O senhor falou sobre um mito católico, né? Nessa questão do abordar o inferno, outra coisa. O purgatório, outro mito católico. Purgatório existe? Existe isso na Bíblia? Né? Então tem tanta coisa, minha gente. Mas graças a Deus, o apóstolo Paulo sabia que se ele falasse alguma coisa, não ia trazer edificação ao povo ali, naquele momento. E uma coisa importante do servo de Deus, o servo que realmente é o servo de Deus, pastor Odair, eu percebo que ele tem temor em se posicionar. Tem profetas que às vezes Deus dá profecia, a gente já tem visto isso na igreja. Às vezes a pessoa fica com medo de entregar. Essa é uma das maiores evidências que o profeta tem responsabilidade naquilo que está sentindo. Exatamente. O pessoal leviano, que não tem responsabilidade no que vai entregar, é isso aí que a irmã André está se posicionando. Lembrando, pastor Osés, que o apóstolo Paulo levou 14 anos para contar a experiência. Ele disse há 14 anos. E depois não falou mais nenhuma vez em nenhuma carta. Ele só contou ali, depois de 14 anos, uma experiência muito resumida, e depois não falou mais nada. Porque ele sabe que isso vangloria, isso traz vaidade, isso mexe com o orgulho do ser humano. É verdade. Nós vamos continuar o céu e o inferno, tá? Nós vamos trazer esses, né, pastora Daí, mais esclarecimento e todo o questionamento que o pessoal aí colocar, nós vamos trazer aqui e responder perguntas, né?